Pessoal, hoje vamos falar sobre literatura gótica clássica. Logo depois da abertura, vem comigo! Então, gente, semana passada eu fiz um vídeo aqui mostrando livros góticos modernos, ou também chamados de suspense romântico ou gótico romântico. Vocês decidem o termo que vocês acharem melhor. Que são livros góticos, recentes, modernos e que se fundam na realidade, ou seja, livros que não têm uma pegada sobrenatural no final, não tem nada de anormal, somente coisas que têm explicações reais. Hoje então eu vou falar para vocês sobre a literatura gótica clássica. Pode ser então que aqui no caso eu não vou separar, aqui vão ter literatura gótica clássica com fundamentos reais baseados na realidade e literatura gótica clássica com fundamentos baseados no sobrenatural. Então aqui é o clássico, gente, e eu quero mostrar para vocês o que eu tenho aqui e falar alguns livros aqui também que eu não tenho na minha biblioteca particular, o que é um pecado, porque eu adoro literatura gótica, mas que eu vou dar um jeito de conseguir e que são obras importantes dentro desse segmento. Eu vou tentar falar mais ou menos aqui por ordem de lançamento, do mais antigo para o mais recente, tá certo? Então nós podemos começar com o mais antigo dos livros considerado literatura gótica, que é O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Ele foi lançado em 1764, vocês estão vendo a capa dele aqui. Eu já li esse livro, eu li ele em versão digital. É um livro muito bom, sabe, para quem tem curiosidade em ler literatura gótica, mas pessoalmente, eu acho que é um livro, digamos que forçado. Ele não chega a ser aterrorizante, ele não chega a dar medo, porque ele é bem forçado mesmo. Mas é justamente por isso, porque ele envelheceu mal, mas ainda assim vale muito a pena como uma pessoa que quer ler literatura gótica, que quer conhecer os princípios da literatura gótica, como que surgiu e tudo mais. E esse é considerado pelos estudiosos como o primeiro livro genuinamente gótico da literatura. Logo depois nós temos Os Mistérios de Udolpho, de 1794. Foi escrito por uma mulher, olha pra você ver que legal, pela Anne Radcliffe. E esse daqui já vai para aquela linha do que eu falei, de livros que são de literatura gótica, mas que tem um fundamento real, o que parece que é sobrenatural, que são fantasmas e tudo mais, na verdade tem uma explicação real no final da história. E o livro foi lançado como eu falei, em 1794, mas ele tem uma edição recente aqui no Brasil. Eu esqueci, acho que é a Pedra Azul, que é o nome da editora que lançou esse livro. Eles lançaram em 2 volumes, vocês estão vendo a capa aqui do primeiro e do segundo volume. E esse eu não li ainda, mas eu estou muito curioso para poder ler esse livro, porque dizem que é um exemplar perfeito da literatura gótica, que ele tem todos os elementos muito bem embasados e que é um livro inesquecível. E eu tô muito curioso para ler esse livro. Depois nós temos aqui, em 1818, A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Aqui já não embora seja um livro gótico e tudo mais, ele funciona mais como uma sátira. Porque a Jane Austen queria então pegar esses livros góticos que estavam fazendo sucesso na época dela e fazer uma sátira com a personagem indo para a Abadia de Northanger, porque ela é muito fã desse tipo de livro. É um livro que eu já li também há muito tempo atrás, embora eu não tenha edição física dele aqui ainda. Eu pretendo comprar, mas é um livro muito bom, é o meu favorito da Jane Austen e eu acho que vale muito a pena conferida para quem gosta de literatura gótica, para poder ver a sátira que a Jane Austen fez com esse gênero. E por fim, o último livro de literatura gótica que eu não tenho na minha biblioteca é esse daqui, A Casa das Sete Torres, de 1851, escrito pelo Nathaniel Hawthorne. Gente, esse livro é super indicado, todo mundo fala que é uma obra sensacional. É um livro que eu não li ainda, eu não tenho na minha biblioteca particular e também eu quero muito uma edição dele. Eu sei que ele é facinho de encontrar pela estante virtual, se eu não me engano, acho que eu tinha visto alguns exemplares por R$10, R$15, coisa bem barata mesmo. Então vai ser uma aquisição que eu vou fazer em breve, assim que entrar din-din eu vou ter que comprar esse livro porque, gente, né?
Agora então vamos para os livros que eu tenho aqui na minha biblioteca particular, que são de literatura gótica. Carmen Parma aí, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer a pilinha aqui pra vocês verem que tanto de livro que eu tenho aqui de literatura gótica. Embora não seja muitos, né? Mas são literatura gótica clássica. Então, gente, essa é a minha pilha de livros de literatura gótica clássica. E eu tenho vários deles, eu vou falar pra vocês então o que eu tenho aqui, o que eu já li, o que eu recomendo e tudo mais. Vamos lá. Aqui eu já não vou mostrar em ordem de lançamento, embora eu vou falando as datas pra vocês ficarem por dentro de quando é que eles foram lançados. Então vamos lá. O primeiro que eu mostro pra vocês, então, é Drácula, de Bram Stoker, de 1800... Gente, eu tô com uma colinha aqui, viu, pessoal? Porque eu não vou conseguir lembrar de jeito nenhum as datas do lançamento de cada um desses livros. Mas então, o primeiro que eu mostro pra vocês é Drácula, de Bram Stoker, de 1897. A edição que eu tenho saiu pela Martin Claret. Eu gosto muito dessa edição porque ela, além de vir o livro em si, ele vem várias curiosidades sobre os vampiros ao redor do mundo, como eles eram retratados, como eles são vistos no folclore ao redor do mundo e tudo mais. E, gente, esse livro é magnífico, esse livro é perfeito, é uma literatura gótica de primeira. Eu já fiz resenha dele, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês conferirem, porque é um livro sensacional, eu recomendo demais para todos. E se você quiser ter mais detalhes, então confiram a resenha. Logo depois eu tenho aqui O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Ele foi lançado em 1886, a minha edição também é da Martin Claret. Esse livro aqui, ele é considerado pelos especialistas e tudo mais um livro de literatura gótica. Eu não considero. Sei lá, eu acho que falta mais elementos do gótico aqui. Mas ele é considerado pelos grandes especialistas como um livro gótico. E quem sou eu para falar que isso aqui não é gótico, né, gente? E o livro está dentro da época onde o gótico era muito famoso. Ele tem alguns elementos aqui do gótico, sim. Eu acho que são poucos, mas ele tem sim alguns elementos do gótico aqui. É um livro muito bom. Robert Louis Stevenson, ele é muito famoso, além dessa obra, por várias outras obras de aventura, como por exemplo, nós temos o Raptado, que é um livro de aventura, nós temos A Ilha do Tesouro, que também é um livro de aventura famosíssimo, já é um clássico da literatura mundial, e nós temos O Médico e o Monstro, que é um grande clássico da literatura do terror. E também dentro dessa leva de clássicos aqui, nós temos, claro, Frankenstein, da Mary Shelley, de 1818. Aqui eu já fiz resenha desse livro também, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem essa resenha. Que livro bom, gente, que livro sensacional, que livro glorioso. A escrita da Shelley é refinada, ela consegue captar perfeitamente o gótico, ela consegue fazer a mescla perfeita entre o terror e a ficção científica. Tanto é que esse livro é considerado por muitos como o primeiro livro de ficção científica da história. Olha pra vocês, gente, uma mulher escreveu o primeiro livro de ficção científica da história. Olha que legal. E é um livro magnífico, é um livro sensacional, eu recomendo demais. E por fim, eu tenho aqui A Volta do Parafuso, de Henry James, escrito em 1898. Também já fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards para vocês conferirem. Esse aqui provavelmente é um dos meus clássicos favoritos de todos os tempos, juntamente com Drácula. Eu gosto muito da ambiguidade dessa obra, de como o James conseguiu fazer com que o livro tivesse a cara de realidade ou sobrenatural ao mesmo tempo. O leitor que decide o que é que está acontecendo aqui. Ele tem todos os grandes elementos de uma obra de gótico. Tem a casa gigantesca, tem a família com seus segredos, tem as lendas fantasmagóricas que cercam a região, tem os empregados que cochicham à noite. Tem muita coisa boa aqui, gente, esse livro é muito bom, gente. E infelizmente não é um livro para todos. Tem muita gente que não gosta do livro justamente pela escrita do Henry James, que é uma escrita que, como eu posso dizer, é uma escrita difícil de se ler para quem está acostumado a ler essa literatura rápida e inatada de hoje em dia. Mas mesmo assim, quem está acostumado a ler clássicos também, tem muita gente que torce nariz aí para esse livro aqui. É um dos meus favoritos. Depois eu tenho que citar para vocês aqui esse daqui, Carmila, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu. Esse foi escrito em 1872 e se vocês consideram então Drácula o pai dos vampiros, a Carmila é a vovó dos vampiros, porque ela veio antes do Drácula e ela foi uma das grandes personagens que inspiraram o nosso conde favorito. E esse livro que eu também já li é uma obra magistral. Eu tô devendo resenha pra vocês, eu preciso fazer resenha desse livro. Eu acho que eu vou deixar a resenha dele pro ano que vem, pro mês do Halloween do ano que vem.
mas é um livro muito bom. É um livro que traz a figura do vampiro pro lado feminino, porque até então os vampiros eram vistos somente como homens. Esse aqui foi o primeiro livro da literatura a retratar uma vampira fêmea. E é um livro muito bom, é um livro muito legal. É um livro que tem todas as bases do gótico aqui também fundadas, bem fundadas. Não é um livro que tem as bases do vampirismo. Embora ela seja uma vampira, aqui nós não temos todas as características que um vampiro deveria ter, como veio até então em Drácula. Por isso que Drácula é considerado o pai dos vampiros. Mas aqui, Carmila é a primeira dentucinha da literatura. E já que estamos falando de vampiro, eu vou indicar aqui o bisavô dos vampiros. Esse que é considerado a primeira história de vampiros da literatura inglesa, ou também da literatura mundial. O Vampiro, do John William Polidori. Ele foi escrito em 1819 e é um marco na literatura vampiresca. Esse é considerado sim o primeiro vampiro da história. Drácula é o pai, Carmila é a avó, o vampiro é o bisavô. Nós temos aqui o Lord Ruthven, que é um ser imponente, é um ser misterioso e baseado, olhem só, no Lord Byron. E essa história nasceu daquela noite tempestuosa onde estavam reunidos o Lord Byron, o John Polidori, a Mary Shelley e o marido dela, que eu sempre esqueço o nome do bendito marido dela. E naquela noite tempestuosa eles estavam lendo histórias de terror e tudo mais, e eles fizeram um acordo. Vamos todo mundo escrever uma história de terror. Então dois deles fizeram, né? A Mary Shelley com o Frankenstein e o John William Polidori com o vampiro. E tem um bafafá aí no meio da literatura que dizem que o Polidori tinha uma paixãozinha secreta pelo Lord Byron. E por isso que ele fez o Lord Ruthven, do seu conto O Vampiro, bem semelhante fisicamente e da personalidade dele com o do Lord Byron, porque ele tinha essa paixãozinha e tudo mais. Eu não sei, mas vai saber, né, gente? Agora eu tenho aqui um exemplar que também é considerado uma literatura clássica gótica, que é o Orla, do Guy de Maupassant. Foi escrito em 1887, esse eu não posso falar nada porque eu não li ainda, pessoal, então passa rapidamente por ele aqui, mas eu coloco ele aqui porque é um exemplar que eu tenho na minha biblioteca, que eu tenho muita vontade de ler, e dizem que Maupassant é um autor incrível. Depois nós temos o conto O Homem de Areia. No caso, aqui o livro é O Castelo Mal Assombrado, do E.T.A. Hoffman, mas o conto que eu estou salientando aqui é o conto O Homem de Areia. Desculpe, pessoal, eu tô sem a data dele aqui. Eu pensei que eu tinha marcado na minha colinha aqui qual que era a data de lançamento original do conto, mas eu não tenho aqui. Mas eu sei que esse é um grande exemplar de uma obra de literatura gótica clássica. E fica a dica também para vocês. E claro, não podia faltar ela, que é considerada a mamãe da literatura gótica clássica, que é então O Morro dos Ventos Uivantes. Embora não seja o primeiro livro de literatura gótico clássico, que eu já falei, que é o Castelo de Otranto, O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra famosíssima, porque ela não fica restrita somente ao gótico com explicações sobrenaturais. Ela tem uma explicação plausível, uma explicação real, uma explicação natural para a história aqui. Embora nós tenhamos aqui umas aparições, uns fantasmas, algumas coisas do tipo. É um livro muito bom, é um livro de drama, é um livro de romance, é um livro de vingança, é um livro que tem um pouquinho ali de sobrenatural, mas tem todos os quesitos, tem todos os... tudo que é preciso para uma boa história gótica. E gente, essa edição minha da Martin Claret, e olhem essa capa, gente, que capa mais linda, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a capa é linda demais. Depois nós temos uma história que é do gótico também, foi para o lado diferente do gótico, o gótico de investigação, que deu origem então às histórias de investigadores, que é então O Cão dos Baskervilles, do Sir Arthur Conan Doyle, que é uma aventura do Sherlock Holmes. Essa história foi lançada em 1902 e é uma empreitada do Arthur Conan Doyle pelo lado do gótico. Para quem não sabe, as histórias policiais vieram das histórias de literatura gótica. Tanto é que Edgar Allan Poe é considerado o pai da história de detetive. E vocês sabem, né, gente? Edgar Allan Poe escreveu muitas histórias góticas. E aqui nós temos um derivado, então, que é O Cão dos Baskervilles. Gente, esse livro é muito, muito, muito bom. Também já fiz resenha dele aqui no canal. Vou ver se consigo deixar o link aqui nos cards. Eu não sei se os cards já estão cheios já, mas eu vou tentar colocar aqui em cima o link. E é um livro que eu indico muito. E já que estamos falando do Edgar Allan Poe, eu vou colocar aqui, então, A Queda da Casa de Usher, que é um conto do Edgar Allan Poe que foi lançado em 1839. E eu considero essa como a sua obra que mais
tem elementos do gótico. Gente, eu já falei sobre esse livro aqui, esse conto aqui no Toca dos Contos. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui em cima nos cards também para vocês conferirem. É um conto magistral, sem mais palavras, é magistral. Depois do Alexandre Dumas eu tenho esse daqui, A Mulher da Gargantilha de Veludo e Outras Histórias de Terror. Esse daqui foi escrito em 1891 e é uma história também gótica, a primeira história. As outras histórias eu não li ainda, eu só li A Mulher da Gargantilha de Veludo. As outras histórias pequenas eu não cheguei a ler ainda. Essa é uma edição da Zahar. E é uma história muito boa, também tem muitos elementos do gótico. E é uma história escrita pelo Alexandre Dumas, pessoal. O Alexandre Dumas é famosíssimo por várias obras clássicas da literatura mundial. E eu tenho para mostrar para vocês aqui 2 livros que eles têm contos atuais, contemporâneos, e tem contos clássicos. Eu vou me ater então aos contos clássicos. Esses livros que eu tenho para mostrar para vocês, então é esse daqui. O Grande Livro de Histórias de Fantasmas, que é uma coletânea de contos só de fantasmas, escrita só por mulheres. E a coletânea ela começa os contos clássicos e vem vindo até os dias de hoje. E tem conto da Edith Wharton aqui, tem conto da Charlotte Brontë, tem conto da Charlotte Riddell, tem muitos contos, Margaret Irving, tem muito conto de gente famosa aqui, só de escritoras famosas, e vai vindo desde as clássicas até as contemporâneas. Esse foi lançado pela Suma de Letras. E o outro que eu tenho para indicar para vocês, saindo da leva de fantasmas e assombrações, é um livro sobre lobisomens, metamorfos e tudo mais, que é esse daqui, Homens, Lobos e Lobisomens. E aqui tem contos, por exemplo, do Alexandre Dumas, do Guy de Maupassant, Edith Nesbit, tem conto do Ambrose Bierce, tem muitos autores clássicos aqui e também tem toda essa pegada gótica envolvendo não especificamente lobisomens. Eu andei lendo o livro e não são a figura do lobisomem como a gente conhece hoje. Tem transformações em outros tipos de animais e tudo mais. Mas é um livro muito bom também e tem toda uma pegada gótica. E esse é o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham notado as dicas aí. E até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau.